dia. Ministério da Justiça prorroga a permanência da Força Nacional em São Luís. Presidente da Associação dos Magistrados do Maranhão fala sobre a crise nos presídios maranhenses. Especialista alerta para os cuidados para evitar o cálculo renal nesta época do ano. E mais, fenômeno que provocou o aumento da maré pode se repetir nas praias da ilha. O Repórter Maranhão está começando agora. Para tentar conter os casos de violência em presídios maranhenses, cerca de 150 homens da Força Nacional de Segurança Pública devem permanecer em São Luís até fevereiro. Atendendo a um pedido do governo do estado, o Ministério da Justiça prorrogou até fevereiro a permanência da Força Nacional em presídios localizados na região metropolitana de São Luís. 150 homens da Força Nacional estão atuando na segurança do complexo penitenciário de Pedrinhas, desde outubro, quando a crise no sistema prisional se agravou com uma rebelião que deixou 9 mortos e 20 feridos. A governadora Rosiana Sarney decretou estado de emergência e pediu ao Ministério da Justiça o envio da Força Nacional para garantir a segurança no presídio. O paciente Márcio da Cruz Nunes, que teve 72% do corpo queimado no ataque a ônibus da Vila Sarney, foi transferido para o Hospital de Queimaduras de Goiânia, unidade de referência no tratamento de queimados. De acordo com os médicos, o estado dele é grave. Já a paciente Juliane Carvalho Santos apresentou quadro de insuficiência renal e será transferida esta tarde para o Hospital Regional da Asa Norte, em Brasília. Juliane é a mãe das crianças que também foram vítimas dos ataques, entre elas a menina Ana Clara, que teve cerca de 90% do corpo queimado e faleceu na última segunda-feira. O governo do estado apresentou para a Procuradoria-Geral da República um relatório em que aponta para o Poder Judiciário a culpa pela crise do sistema prisional do Maranhão. Esse é o tema da entrevista de Roberto Fernandes. Para conversar conosco sobre este assunto, convidamos mais uma vez o presidente da Associação dos Magistrados do Maranhão, Dr. Gervásio Protásio dos Santos. Dr. Gervásio, primeiro, só para lembrar, nós tivemos aqui entrevistando no final do ano e o senhor alertava que considerava a questão penitenciária como a mais grave do Estado e tanto é que a questão ganhou repercussão e explodiu da forma como explodiu. Ali o senhor já alertava para que isso poderia acontecer. Na verdade, não foi uma profecia. Quem conhece um pouco os dados sabe que nós estamos sentados em cima de um caldeirão. Nós temos hoje no Estado em torno de 5.384 presos. E temos um déficit de vaga na ordem de 2.000 a 2.500 vagas. Isso significa dizer o quê? Significa dizer que nós estamos colocando num espaço onde cabem apenas número X, 2.000 pessoas a mais. E evidentemente que numa situação como essa, tudo concorre para que haja explosão de violência no âmbito do sistema carcerário, com reflexo nas ruas. Eu acho que o grande problema, a grande dificuldade é a falta de reconhecimento do Poder Executivo de que há, historicamente, uma ausência de investimentos nesta área. Na medida em que houver este reconhecimento, na medida em que houver esses investimentos, nós teremos a médio e longo prazo a solução da crise. Agora, não se vai solucionar a crise... Da noite para o dia. Da noite para o dia, e nem tampouco se vai solucionar a crise jogando a responsabilidade sobre os ombros do Poder Judiciário. Eu diria o seguinte, Roberto, de que dos 5.384 pode haver, eventualmente, pontualmente, alguém que esteja com excesso de prazo. Isso é evidentemente que pode acontecer não só no presídio do Maranhão, como em qualquer presídio do Brasil, quiçá no mundo. Agora, ainda que se retirasse todas essas pessoas que estejam eventualmente com excesso de prazo e que posso garantir que não superariam aí a 200, nós não resolveríamos o problema. O problema do sistema penitenciário do Maranhão, que traz reflexos para a segurança pública, é a falta de investimentos. Só para ter uma ideia, se você me permite, nós temos hoje 5.580 mandados de prisão expedidos pelo Poder Judiciário do Estado do Maranhão e que não são cumpridos. Para que o telespectador entenda, é o seguinte, nós temos 5.500 mandados assinados por juízes do Estado do Maranhão, determinando a prisão de
de 5.500 pessoas e que esses mandados, até o presente momento, não foram cumpridos. Imagine você se houvesse havido cumprimento desses mandados. Nós teríamos não um déficit de 2.000 vagas, mas de 8.000 vagas. Mas há um outro aspecto que me parece também tem sido abordado pela segurança pública do Estado, ao ver cada um daqueles que foram presos pela ação da polícia após, né, as ações da última sexta-feira, boa parte desses presos, desses que hoje são presos, tem passagem pela polícia e alega a polícia que se a justiça não tivesse, digamos, soltado, aquele velho jargão de que a polícia prende, mas a justiça solta. Quer dizer, esses fatos poderiam não ter acontecido se eles estivessem cumprindo a pena. Se não diz que a culpa é do judiciário, mas diz também que nós temos uma legislação frágil. Esse também é um problema? Vamos pegar o exemplo da pessoa apontada como comandante, né, dos atos de violência na sexta-feira, o Praguinha. Praguinha. Pois bem, veja o seguinte, o Praguinha ele foi solto em liberdade condicional em novembro de 2013, pelo Dr. Roberto de Paula, da Vara de Execuções Penais. Houve o pedido do defensor público do Estado. Houve a informação da diretoria da penitenciária, da direção da penitenciária, informando que aquele elemento tinha condições de receber o benefício, tinha condições sociais de receber o benefício. Houve o parecer do Ministério Público opinando pela concessão do benefício. Ele fazia jus a todos os requisitos previstos em lei. A minha pergunta é o seguinte: na posição do juiz, qual a decisão cabível? Imagine você o seguinte, imagine que o juiz tivesse, apesar do pedido do defensor público, apesar das informações prestadas pela direção do presídio, apesar do parecer favorável do Ministério Público, apesar da presença das condições objetivas, se o Ministério Público, se o juiz tivesse negado o pedido, e ele fosse um daqueles que tivesse a cabeça, né, que tivesse sido degolados, o que se estaria acusando o juiz? Olha, o fulano de tal tinha o direito e não foi concedido, então o juiz é o responsável. No caso específico, o juiz cumpriu a lei. Se a lei é boa, se a lei é ruim, tá? Isso é algo que tem que ser discutido no âmbito adequado, que é o Congresso Nacional. Mas tem saída? Tem solução? Tem solução, naturalmente que tem solução. A sociedade precisa saber o que é que ela quer e expressar isso aos seus representantes. Se nós queremos um sistema penal mais rígido, bem, a sociedade tem que demonstrar isso. Agora, não adianta, qualquer sistema penal, por mais rígido que seja, ele não surtirá, não produzirá os seus efeitos se nós mantivermos a situação de caos. A estrutura que está hoje. Há quantos anos nós não temos investimentos na área do sistema penitenciário? Há muitos anos. Eu costumo sempre lembrar esse exemplo, porque é um caso típico. Por duas oportunidades, não foi uma, foram duas oportunidades, vieram recursos para a construção do presídio de Pinheiro, e esses recursos retornaram ao governo federal. Por quê? Porque o Executivo Estadual deixou de apresentar o projeto básico. O presídio de Imperatriz está sendo construído há mais de 3 anos, sem perspectiva de construção. Nós não temos um presídio de segurança máxima no Estado. Enfim, podemos até endurecer o sistema, mas a situação em si não resolverá sem investimentos na área. Dr. Gervásio, obrigado mais uma vez, foi um prazer tê-lo aqui conosco. O prazer foi nosso. Conversamos então com o presidente da Associação dos Magistrados sobre esse momento extremamente delicado do sistema carcerário do Maranhão. E você vai ver no próximo bloco, cheque especial é uma das principais causas de endividamento dos brasileiros. E mais, Senac oferece cursos profissionalizantes gratuitos. É logo após o intervalo. Agora são 11h37.
acessibilidade. Essa palavra faz toda a diferença na vida de uma pessoa. A TV Brasil sabe disso. E faz uma TV cada vez mais inclusiva. Uma TV para você. Uma TV para todos. Durante 18 horas por dia, exibimos programas com recurso de legenda oculta dirigido às pessoas com deficiência auditiva de todas as idades. Os filmes nacionais também contam com o recurso de audiodescrição, uma ferramenta que ajuda as pessoas com deficiência visual. Nosso jornalismo também é inclusivo. O Jornal Visual é o primeiro telejornal diário feito em Libras, a língua brasileira de sinais. As principais notícias do Brasil e do mundo ao alcance de todos. O Programa Especial é uma revista semanal voltada para a realidade das pessoas com deficiência. Na agenda do programa estão mercado de trabalho, esporte, lazer e educação inclusiva. Afinal, somos todos iguais. TV Brasil, o programa certo, na hora certa. O cheque especial, aquele limite extra na conta corrente, tem as taxas de juros mais altas entre todas as linhas de crédito. A modalidade de empréstimo é facilitada pelos bancos e está entre as principais causas de endividamento dos brasileiros. Este taxista só usa o cheque especial em último caso. Ele sabe que as taxas são altas e conhece muita gente que já se enrolou. Para ele, a principal vantagem do limite extra é a facilidade. É muito mais fácil você chegar a usar o cheque e ir lá pagar no final do mês do que ir fazer um empréstimo. O empréstimo é uma burocracia terrível. O cheque especial não passa de um empréstimo pré-aprovado com juros altos que fica ali na conta bancária, disponível para emergências. Mas muita gente usa esse dinheiro como se fosse parte do salário. Com isso, as dívidas geradas pelo uso dessa modalidade não param de crescer. Segundo o Banco Central, o saldo devedor aumentou mais de 16% no ano passado, chegando a um montante de 21 bilhões de reais em novembro. E os juros variam muito entre os bancos. Enquanto alguns cobram um pouco mais de 23% ao ano, outros chegam a cobrar 230%, taxa superior às outras linhas de crédito negociadas com a instituição financeira. Para este consultor financeiro, o endividamento se dá pela falta de informação sobre as taxas cobradas. A dica para evitar problemas é planejar os gastos e poupar. Mas para quem já está endividado, o consultor aponta caminhos. Fazer um processo de enxugamento de gastos para poder não entrar mais nessa linha de crédito, não precisar de crédito. E vender um bem, pegar um empréstimo de uma linha de crédito mais barata para poder quitar o cheque especial. O Serviço Nacional do Comércio no Maranhão está oferecendo 400 vagas em cursos profissionalizantes gratuitos. Pelo programa SENAC de gratuidade PSG, o curso técnico de enfermagem é mais uma oportunidade para quem não pode pagar pela formação em escolas particulares. É um curso de extrema importância, porque a qualificação profissional dentro do SENAC ela é magnífica. A gente vê um suporte muito grande para os alunos, professores qualificados, os estágios também. Eu acredito que dá para eles acompanharem tudo que eles viram em sala de aula, sem falar que é a questão da gratuidade, né? Em 2 anos, os alunos estarão aptos a concorrerem ao mercado de trabalho. É uma oportunidade única que a gente teve, sem falar que a gente tem um suporte maravilhoso, porque todos os professores são muito qualificados, então a gente tem uma oportunidade de crescer. O programa, criado em 2009, busca oportunizar às pessoas de baixa renda vagas em cursos profissionalizantes, como auxiliar administrativo, recepcionista ou cuidador infantil. São mais de 400 vagas para 11 cursos oferecidos neste edital. As inscrições vão até esta sexta-feira, dia 10, e são realizadas exclusivamente pelo site da instituição. No momento que essa programação do programa SENAC Gratuidade ela é lançada através de um edital. Esse edital é publicado nas redes de comunicação, tanto ela é áudio, visual, como impressa, e o aluno passa a ter conhecimento, candidato, e ele pode fazer essa inscrição diretamente no site do SENAC. Após essa inscrição, ele é encaminhado até a secretaria da sede do SENAC, seja ela em São Luís ou nas outras unidades onde o SENAC tem sede, para efetivar sua matrícula. Para conhecer o edital completo e preencher a ficha de inscrição, o endereço é www.ma.senac.br.
São Luís predomina nebulosidade variável e pancadas de chuva esparsas que podem ser acompanhadas de trovoada. Mínima de 25 e máxima de 31 graus. Em Imperatriz predomina nebulosidade variável e pancadas de chuva esparsas que podem ser acompanhadas de trovoada. Mínima de 21 e máxima de 32 graus. Em Caxias predomina nebulosidade variável e pancadas de chuva esparsas que podem ser acompanhadas de trovoada. Mínima de 24 e máxima de 33 graus. Em Balsas predomina nebulosidade variável e pancadas de chuva esparsas que podem ser acompanhadas de trovoada. Mínima de 21 e máxima de 33 graus. E veja no próximo bloco os cuidados para evitar o cálculo renal. E mais, São Luís é uma das cidades do Brasil com maior amplitude de marés. Você acompanha logo após o intervalo. Agora são 11 horas e 44 minutos. Bom, eu me preocupo com a questão da água já há bastante tempo, porque eu percebo assim que nós temos um pouco de muita água, muita abundância, e a gente tem uma sensação então que a gente precisa cuidar muito bem dela. Uma medida é, por exemplo, aproveitar a água das chuvas. Tem uma caixa coletora de água que é usada para o jardim e é usada na privada também. A gente tem o hábito de deixar a água correr, no banho, quando a gente escova os dentes, quando a gente lava a louça. Então, é muito importante que a gente vá se dando conta que essa água é uma água tratada, que passou por um processo caro. Nós vamos imaginar isso, várias casas fazendo isso, aí vai fazendo uma diferença. Sempre é a soma dos pequenos que faz a diferença. Eu sou Miriam, eu armazeno água da chuva na minha casa. Eu tenho 15 anos. Meu prato preferido é lasanha. Beterraba? Nem pensar. Sou do signo de Câncer, mas não acredito muito nessas coisas. Me amarro em música pop, sou apaixonada por livros e adoro dias de chuva. Prazer, eu sou a Bianca. Para doar sangue, você precisa conhecer a pessoa? Pronto, agora você já conhece a Bianca. Seja para quem for, seja doador. Procure o Hemocentro mais próximo. O número de inscritos no Sistema de Seleção Unificada, o SISU, no primeiro semestre de 2014, já superou o total de inscritos no mesmo período do ano passado, conforme o último balanço divulgado pelo Ministério da Educação. Já se inscreveram mais de 2.400.000 candidatos, superando os quase 1.950.000 de 2013. As inscrições seguem até sexta-feira através do site sisu.mec.gov.br. Estudos apontam que cerca de 15% da população brasileira sofre de cálculo renal, também conhecido como pedra nos rins. E para evitar a doença, especialistas alertam para a necessidade de uma alimentação saudável e ingestão de muito líquido, principalmente nos períodos mais quentes do ano. Altas temperaturas e muita movimentação. Com mais transpiração, nem sempre a ingestão de água compensa a perda de líquido no organismo. Assim, a urina fica concentrada e as substâncias excretadas normalmente, como os cristais, são retidas e formam as pedras. Dados da Sociedade Brasileira de Nefrologia indicam que a incidência de cálculo renal aumenta em torno de 20% durante o verão. É o período do ano em que não se deve se descuidar da hidratação. A hidratação é muito importante para evitar, para fazer a prevenção da crise de cálculo renal. Então, o verão, o indivíduo fica mais suscetível ao calor, né, e isso acaba ressecando, a urina acaba ficando mais concentrada, a urina concentrada acaba predispondo à formação de cálculo. Então, muito cuidado no verão aí é tomar bastante líquido para evitar esse tipo de situação. Segundo este especialista, as causas são basicamente por predisposição familiar ou ligadas ao meio ambiente e dietas inadequadas, com muito sal, frutose e açúcares.
No Brasil, a doença já atinge 5 a 12% da população, sendo mais comum nos homens entre 20 a 40 anos. A insuficiência renal crônica pode levar à perda dos rins, mas as técnicas de tratamento estão bem mais desenvolvidas. A tecnologia tem avançado muito, né? Então, muitas vezes, a grande maioria das vezes, o indivíduo em crise de cólica renal, ele é submetido a um procedimento rápido, com baixo nível de pouco invasivo e muito eficiente. Então, em 6 horas a 12 horas, ele está liberado de novo para suas atividades normais. São Luís é a capital brasileira que apresenta a maré mais alta em zona urbana. Por isso, fenômenos como os que ocorreram no dia 1º de janeiro e causaram prejuízos para muita gente podem se repetir. Quem vê esse mar aparentemente calmo não imagina o quanto ele pode ser traiçoeiro. Quem não lembra das imagens de um mar revolto no primeiro dia do ano, arrastando os veículos estacionados na praia do Araçagi? Mas afinal, o que aconteceu naquele dia? Este oceanógrafo da Universidade Federal do Maranhão explica que o fenômeno não é normal para este mês. Nós consideramos atípica porque ela teve a influência do vento. Apesar de ser uma maré de grande amplitude, ela foi potencializada, ou seja, ela foi intensificada pela força do vento, provocando esse grande estrago que foi observado. E de acordo com o oceanógrafo, o fenômeno vai se repetir este ano. Quando chegar agosto, setembro e outubro, em que nós temos também as marés equinociais em outubro e os ventos fortes, essa associação pode produzir novos estragos se não tiverem cuidado, se as pessoas que frequentam a praia realmente não tiverem todo cuidado com seus bens móveis e principalmente com relação às suas vidas, porque é um mês muito perigoso. Essa amplitude das marés também tem uma explicação geográfica. São Luís está localizado em meio ao Golfão Maranhense, que é formado pelas baías de São Marcos, São Luís e São José de Ribamar. Imagine um funil invertido. Pois é, as ondas que chegam do Oceano Atlântico se represam na entrada menor desse funil para depois se propagar com grande intensidade. Quem frequenta as praias de São Luís notou mudanças no mar. O ano começou com a chamada maré de Cisígia, caracterizada por ondas altas provocadas pelo alinhamento do Sol e da Lua, que pode causar verdadeiros estragos e também deixar surfistas muito satisfeitos. Melhor coisa, né? A maré sobe muito, dá altas ondas e aqui a gente está no paraíso agora. Creio que vai dar mais umas 3 ou 4 marés gigantescas ainda este ano. Para quem é surfista? Muito bom. E para rever esta e outras edições é só acessar tvbrasil.abc.com.br/Repórter Maranhão. E a gente fica por aqui, uma boa tarde e até amanhã.